Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar falando sobre inquérito policial, hoje fazendo uma recapitulação rápida e depois avançando. Bom, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, presidido, via de regra, por um delegado de polícia civil. Ele tem como local físico principal a delegacia de polícia e ele obedece a um sistema chamado de inquisitivo. Como procedimento administrativo, o inquérito policial ele obedece ditames de direito administrativo, mas também de direito processual penal, pois há previsão no CPP acerca dele, e também previsão constitucional. Difere-se, então, o inquérito do processo, porque o processo é judicial, presidido por um juiz, tem como local físico um fórum ou um tribunal. O processo obedece a um sistema misto ou acusatório para uma parcela da doutrina e é absolutamente sujeito à legislação processual penal e também constitucional, além da incidência dos tratados. O inquérito policial ele pode começar através de portaria, que é um documento emitido pelo delegado de polícia, ou de prisão em flagrante. Muito embora seja comum que vocês encontrem um inquérito no qual houve prisão em flagrante e depois a formalização através de portaria. E o inquérito pode iniciar-se por portaria depois de uma comunicação de delito por alguém através de boletim de ocorrência, da petição chamada notícia do crime, entre outros, de ofício ou mediante requerimentos e requisições do Ministério Público e da Justiça. O inquérito policial, gente, ele deve ser escrito na sua modalidade física ou digital e ele guarda, a princípio, sigilo da sociedade, muito embora não tenha sigilo das partes. Logo, o Ministério Público pode ter acesso e tomar informações acerca do inquérito, assim como a defesa. E a defesa, segundo o artigo 7 do Estatuto de Advocacia, pode ter acesso ao inquérito mesmo sem procuração. E pode acompanhar também o seu cliente suspeito ou indiciado sem procuração, exceto se for um caso de segredo de justiça. Há uma modificação importante no inquérito policial depois de uma alteração no Estatuto da Advocacia, que é a lei federal, pessoal, que é a possibilidade da defesa fazer no inquérito policial quesitos e razões. Esses quesitos podem ser para os peritos e as razões podem ser endereçadas à autoridade policial para tentar fazer com que haja a compreensão da tese defensiva ou da versão defensiva já desde o início. Além disso, a defesa pode apresentar peças esparsas ao longo da investigação, assim como também pode o promotor de justiça. Além disso, o artigo 14 do CPP faz previsão de que a defesa pode pedir diligências no inquérito policial. E aqui tem um ponto importante que a gente já tratou. O Ministério Público e o juiz determinam diligências. A defesa faz a solicitação e o delegado acolhe ou não. O Alexandre de Moraes da Rosa, que é juiz e professor de Direito e Processo Penal, tem um dos livros mais fantásticos que eu conheço da matéria, narra que o delegado, ao negar um pedido defensivo, ou mesmo ao aceitar, deve prover a fundamentação, justamente porque ele está vinculado a ditames administrativos, ele não pode agir de forma abrupta ou autoritária. E há uma outra questão interessante aqui. Assim que a autoridade policial toma conhecimento de um fato delitivo por qualquer meio, ela obedece ao princípio da oficiosidade e deve agir. Então vai até o local, colhe objetos e coisas, colhe informações, faz a oitiva no local, posteriormente, das pessoas envolvidas, testemunhas, vítimas, se for possível, acusados, se for possível, no momento. E também pode fazer a autoridade policial pedido de exame de corpo de delito, acariação, reconhecimento de coisas e objetos, entre outras provas a serem produzidas. Além disso, há as provas também de outras leis que não o Código de Processo Penal que são possíveis, como interceptações telefônicas, quebras de sigilos, entre outros, buscas e apreensões. No entanto, essas últimas que eu mencionei, como elas violam direitos fundamentais, elas devem passar pelo controle judiciário. É fundamental que haja respeito à reserva de jurisdição. Perfeito? Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vejam só. O artigo 13 do CPP, ele faz a projeção de que a autoridade policial, mesmo após
ter relatado o inquérito, ter encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público ter ofertado uma denúncia, ela fica responsável por fornecer informações necessárias ao juízo, ou seja, ao juiz, e também realizar diligências determinadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. A lei fala em requisitadas, mas elas são cumpridas via de regra. Até uma discussão sobre isso, mas passamos isso mais à frente. Quando é que essas diligências acontecem? Acontecem quando o Ministério Público recebe o inquérito policial com o relatório e entende ser necessário algum outro tipo de prova, o inquérito então volta para a delegacia, ou mesmo quando o juiz pede a produção de uma prova antecipada ou uma produção de prova de ofício, o que é uma situação absolutamente discutível, já falei isso para vocês, mas aqui no Brasil é viável. E também pode a autoridade policial representar acerca da prisão no momento em que ela faz a entrega do relatório, a finalização dele. Tem um texto relativamente novo, que é o do artigo 13b e o 13a. E vamos ver essa questão aqui. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149, 149A, 159, 239 da Lei 869, que é o Estatuto do ECA, o membro do MP ou delegado poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas privadas dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. Pessoal, aí depois do parágrafo 1 disciplina como é que vai ser essa petição. O que dá a impressão desse artigo é que pode ser feita essa solicitação diretamente à autoridade e deve ser cumprida. No entanto, esses dados eles revelam tratos sobre direitos fundamentais da pessoa, sobre a intimidade e vida privada, seja ela vítima, que pode abrir mão, ou o investigado, indiciado ou réu, que também pode abrir mão disso, só que, em regra, isso deve obedecer reserva de jurisdição. Essa é a teoria dos direitos fundamentais que se estabeleceu no Brasil há muito tempo. O artigo 13b tem um texto que contém uma certa similaridade. Se necessário a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, então aqui já está claro, né, que o juiz que vai exercer esse controle, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemáticas que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou do suspeito do delito em curso. Isso aqui é, por exemplo, tentar achar e saber onde é que está um celular para que tente se localizar uma vítima de um eventual delito. E aqui tem uma questão interessante no parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, ou seja, a polícia pediu, ou o MP pediu, o juiz não se manifestou, a autoridade competente, aquela que revês o requerimento, requisitará às empresas prestadoras do serviço que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos com imediata comunicação ao juiz. Tem aqui, gente, algumas críticas severas da doutrina a esse ponto, então é uma questão que a gente tem que ter absoluta atenção. É uma mudança, né, relativamente recente, no entanto é importante que a gente tenha em mente que deve passar pelo controle judiciário. Vamos lá. Depois a gente fala sobre, no artigo 14A, as investigações vinculadas a funcionários públicos, né, e outras pessoas que atuam no Estado. No artigo 15 falamos sobre curatela, que já comentamos. No artigo 16 fala-se que o Ministério Público não poderá devolver os autos, senão para novas diligências. Isso aqui pertence a um campo de análise que nós já discutimos outra vez. O Ministério Público recebe um inquérito contendo a descrição dos atos investigativos e no relatório e tem que fazer uma opção. Ele vai optar por ou ofertar uma denúncia, ou pedir o arquivamento, ou pedir novas provas. Depois temos os artigos que já foram comentados. Tem o artigo 20 sobre sigilo, que também já foi tratado no princípio específico, e nós temos o artigo 21 que fala sobre incomunicabilidade. No entanto, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. No artigo 22 fala sobre a possibilidade de atuação em comarcas contíguas, e no artigo 23 fala-se também sobre a distribuição. Tá bom? Dei uma lida, depois a gente discute e entramos em ação penal na próxima aula. Um abraço para vocês.